O assunto agora é obsolescência programada. Parece até um palavrão, né? Mas calma que a gente já vai explicar o que é. É aquele tempo útil de duração de um produto. Quem conta mais sobre isso pra gente é a professora Marilice Maia. Tudo bem, professora? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. O nome é meio estranho, né? É meio estranho, chama atenção, mas é um assunto muito importante, eu diria assim, em pauta, porque num contexto ele leva a muitas análises, né? Na visão da administração, do marketing, da própria engenharia de produção e da economia. Né? Porque se a gente está falando de obsolescência de produtos, é o tempo de vida dele. Então, quando a gente compra, por exemplo, um celular, existem algumas pesquisas que a gente compra o celular e eu imagino que eu vou ter ele por 4, 5 anos. E, na verdade, a gente vai ter ele por 2 ou 3 anos. Então, veja bem o tempo de vida desse produto e a gente tem que trocá-lo. Por quê? Porque ele parou de funcionar, não diria tanto o celular, mas uma impressora, né? Um outro eletrodoméstico. Às vezes não leva nem isso, nem 1 ano, 2 anos, e ele para de funcionar. Então, esse não funcionamento é um defeito, ele foi, vou usar o termo, tá? Propositalmente programado, planejado, e para o quê? Movimentar esse consumo, né? As fábricas, as indústrias trabalharem e o próprio marketing, né? Porque nós somos bombardeados constantemente com muita mídia, muita publicidade sobre o desejo. Então eu falo com meus alunos, né? Até que ponto é a necessidade da gente comprar? Então hoje, nas últimas semanas, o que realmente você comprou que foi necessário? Né? Então, a gente pode voltar assim, voltando um pouquinho aos tempos remotos, né? 1920, 1930, até se cogitou tornar a obsolescência obrigatória. Então, imagina, eu compro um produto, vem na certificação dele, na garantia dele, ele tem 2, 3 anos de vida. Claro que isso causou muita polêmica, não chegou a ser assim divulgado, né, na mídia, ficou uma coisa mais assim sobre os bastidores e não se levou adiante. Mas isso em 30 até 40. Em 1950, nos Estados Unidos, né, vem aí toda aquela força muito grande do marketing, é uma das disciplinas que a gente trabalha, comportamento do consumidor, e o marketing ele vem o quê? Sutilmente seduzir. Então ele vem seduzir, ele vem trazer para você, de repente, né, aquela coisa de emoções, de desejo, prazer em ter. Então hoje a gente tem que ter muito cuidado, falo com os alunos, né, cuidado com essa questão de você muito ter e não ser. Né? Claro que a gente precisa dos produtos. Então, aí foi fluindo toda essa questão, veio, né, à tona o estudo da obsolescência. E ela é muito interessante porque a gente não, o planeta hoje, dados estatísticos, a gente já teria que contar com 1,5 planeta para suportar tantos bens materiais, tanto lixo. É isso que eu ia te falar. No momento em que se fala tanto de ecologia, de preservação de meio ambiente, até da reportagem que a gente mostrou agora sobre Sustentabilidade. economia criativa, a moda mais voltada também para a reutilização das peças, Isso. quer dizer, isso acaba conflitando com isso tudo, Isso, né? vem na contramão, né. Então, como que você os alunos têm a disciplina de sustentabilidade, a gente fala de reciclagem e, ao mesmo tempo, alguém fala: "Mas professora, isso é importante para a economia. Como é que as fábricas, as empresas então nós vamos ter falta de emprego, empregabilidade", né. Então, é um assunto muito complexo, e aí a gente coloca em questão inclusive a ética, né, da engenharia da produção. A gente sabe que no desenvolvimento do produto, no lançamento, crescimento, existe todas aquelas fases, maturidade, declínio, só que esse declínio foi programado, né? Então, todas essas fases, hoje a gente sabe que isso, uma impressora, por exemplo, aconteceu comigo, a minha impressora, de repente, parou de imprimir, de trabalhar. Não teve nenhum dano, não teve nenhum problema. E quando a gente vai buscar uma solução, um conserto, você escuta de vários técnicos: "Olha, compensa comprar. A senhora compensa comprar, porque o custo de uma nova impressora, a senhora vai pagar 70, 80% e não vai ficar, não garantimos", né. E a gente tem um caso bem interessante de um
de um consumidor, que aconteceu isso com a impressora dele, ele não se satisfez, ele não se conformava, ele foi investigando, investigando, até ele chegar num site russo, baixou um aplicativo, né, esse site fornecia, e ele conseguiu, né, instalar na impressora. O que acontecia com esse aplicativo? O chip da impressora já é programado para contar até 1000 páginas e para ali. Esse aplicativo, ele zerou, ele voltou ao zero, e essa impressora voltou a trabalhar. Tá? E isso acaba sendo complicado porque, em princípio, a gente fica nas mãos da indústria, é isso? Exatamente. Então, a gente, enquanto consumidor, até então eu não conhecia. Eu fiquei chateada, falei, não, tudo bem que ela tem um bom tempo de vida, ajudou bastante a máquina, né? Mas eu estava contando, trocava o cartucho, fazia toda aquela manutenção adequada, e aí comprei. Depois que eu comprei, eu falei, nossa, e aí aonde que eu coloco esse material? O descarte. Então, tem uma questão muito, né, intrigante também. A nova geração é uma geração muito preocupada com isso, a geração Y, né, geração Z ainda pequenos, mas tem que se preocupar muito com essa questão. E são exigentes. Né, são exigentes porque um outro caso bastante importante do iPod, né, da Apple. Alguns anos, a Apple lançou o iPod, aí um outro consumidor comprou esse iPod com muito, né, juntando lá suas economias, tal, e, para surpresa dele, entre 8 e 10 meses, a bateria morreu. Aí ele falou, vou trocar, né? Entrou em contato com a empresa, uma empresa grande, importante, né, jovem, digamos assim, e falaram, né, o que passaram para ele, olha, você vai ter que comprar outro aparelho. Ele falou, não, mas como assim? Eu vou ter que comprar outro aparelho por causa de uma bateria? Então, se mobilizou muitas pessoas dos Estados Unidos, foi feito, inclusive, ações, né? Entrou com ação, e essa empresa ela teve que prorrogar. Então, eles entraram numa negociação e prorrogaram essa garantia da bateria por 2 anos, 24 meses. Né? Então, é uma geração, a geração do momento, é uma geração que se preocupa, é uma geração que questiona. Às vezes, a gente já, por ser um pouco mais experiente, não ter o conhecimento, mas a gente tem que buscar. E fora que é caro, né, professora? Porque, assim, você tem que ficar trocando, então não pode ser caro. E tem que ter uma destinação correta, Isso, né? Exatamente. Então, essas empresas hoje, elas se veem, né, na mídia, elas são muito cobradas, né, questão da responsabilidade social, e aí elas têm que criar outras alternativas, outras estratégias, como tem algumas que dão 20%, 30% de desconto se eu entregar o meu celular antigo. Isso. Então, este material está indo para uma remanufatura, né? Então, essas peças já usadas vão ser usadas em outro produto e vão sair com custo menor. Mas ainda tem que melhorar bastante, né, professora? Muito, muito. No Brasil, a gente consegue, assim, 20% mercado de remanufatura. Nos Estados Unidos, isso já acontece 90%. Tá certo. Muito obrigada, então, viu, agradeço. pelos esclarecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço.